Eu vim aqui para responder a primeira questão do questionário de fisiologia, que pede que a gente explique a membrana celular, a sua estrutura e suas funções. Eu vim aqui, trouxe essa imagem que vocês estão vendo, pode não estar muito clara, mas a membrana é um envoltório celular que está presente em todas as células. E esse envoltório é formado por, basicamente, proteínas, colesterol e fosfolipídios. Esses fosfolipídios formam uma bicamada que tem sua cabeça polar e suas caudas hidrofóbicas, assim permitindo, podem ver nessa imagem, que esteja em contato com a água, tanto fora da célula, no meio extracelular, quanto dentro da célula, no meio intracelular. Também apresentam proteínas. Essas proteínas são responsáveis por transportes, que a gente vai ver um pouco mais à frente em alguma questão. E colesterol. O colesterol é responsável por dar uma certa rigidez à membrana, porque ela é fluida, ela é mole, ela fica flutuando. E o colesterol, ele traz uma certa rigidez para que não fique tão bagunçado a convivência dela com as demais células e outras coisas presentes no nosso corpo. O fosfolipídio é formado na sua cabeça por fosfato e glicerol, e suas caudas são ácidos graxos. A função da membrana, ela tem várias funções. Como eu já disse, é um envoltório, ou seja, a função de revestimento. Ela reveste toda a célula. Ao revestir, ela oferece uma proteção para a célula. Essa proteção ocorre principalmente pela permeabilidade seletiva que a célula tem, e ela, por meio de transportes, escolhe o que vai passar para dentro ou o que ela vai expulsar. E, como eu disse, a membrana celular também traz a função de fluidez para a célula. Agora eu vou estar explicando para vocês, para o senhor professor, confundi, a segunda questão, que pede para a gente explicar essa imagem, pede para a gente explicar as junções oclusivas e as junções comunicantes. Junção oclusiva, o nome já está dizendo, tem uma função de ocludir, de fechar, de não permitir passagem. Ela se fecha através de filamentos de proteínas de duas células e não permite a passagem de solutos indesejáveis, de bactérias, não permite que nada entre na célula. E as junções comunicantes, também conhecidas como gap junction, o inglês não é meu forte, ela, como o nome já está dizendo, tem a função de comunicação entre as células. Ou seja, vai passar alguma coisa, ela está se comunicando através de substâncias que precisam, que necessitam que passe. Essa passagem dessas substâncias ocorre através de conexons, que são tubos formados por 6 conexinas. Essas definições eu não vou entrar muito, tá explicando para vocês que são conexinas, mas são canais de proteínas. Estou aqui agora para responder a questão 3, que pede que a gente explique
os movimentos de flip-flop e raft, lipid raft. O flip-flop ocorre de uma maneira em que um fosfolipídio que está na parte externa vem para a parte interna e assim vice-versa. Esse movimento ocorre para que a célula sinalize algo para o meio ou para outra célula. E aqui vocês podem ver melhor. Aqui, ó. Basicamente isso. A membrana é assimétrica, ou seja, não quer dizer que o fosfolipídio que está em cima vai estar igual embaixo, ou tamanho, dentre outras coisas. Aqui, ó, esse fosfolipídio roxo que estava aqui na parte de cima, ele trocou de lugar com o fosfolipídio amarelo que estava embaixo. Assim ocorreu uma troca do fosfolipídio que está na parte externa para o fosfolipídio que está na parte interna. E esse movimento é mais raro e ele necessita de gasto de ATP, gasto de energia. Já o lipid raft, ele é um movimento na membrana que acontece onde se encontra o maior número de colesterol. Aqui, ó, as partezinhas pretas são os colesteróis. E geralmente, o maior número de colesterol é encontrado perto de uma proteína, para que torne a membrana um pouco mais rígida e para que ela trabalhe melhor. Mas esse movimento não vai ocorrer só do colesterol, e sim vai ocorrer do conjunto. Um conjunto de fosfolipídios, de proteína e colesterol, que vão se movimentar junto ao decorrer da membrana. E esses são os dois movimentos que foi pedido para explicar na questão 3. Na questão 4, é solicitado que explique dois transportes passivos. Vou estar primeiro explicando o que são transportes passivos. São transportes que não necessitam de gasto de energia, ou seja, não necessitam de gasto de ATP. Isso quer dizer que ele é a favor do gradiente de concentração. Vou estar explicando para vocês o que é gradiente de concentração, de uma forma mais fácil. Gradiente de concentração é onde tem o maior número de concentração, como o nome já diz, de alguma coisa. Nesses dois transportes que foi solicitado a explicação, um é de soluto. Soluto é algo que se dissolve num solvente, e outro é do próprio solvente. Ou seja, no que estamos tratando aqui, na maioria das vezes vai ser água. Vou estar começando com a difusão simples, que é outra coisa que eu gosto de falar. O nosso corpo vai estar sempre buscando o equilíbrio. E assim vocês vão estar entendendo como é buscado esse equilíbrio. Aqui, ó. No meio externo, não sei se vai estar dando para ver direitinho, mas no meio externo da célula tem muito mais concentração de soluto, ou seja, na difusão simples, o que vai estar passando é soluto. Tem muito maior número de soluto fora do que dentro da célula. E a função da difusão simples é que equilibre. Ou seja, de forma espontânea, o nosso corpo vai fazer que equilibre o que está fora e o que está dentro. Ou seja, se nós tivéssemos aqui, temos, vamos supor, 14 fora da célula e 6 dentro, vamos ficar com 10 de cada lado. E assim vai estar acontecendo o equilíbrio e ocorreu a difusão simples. A difusão simples não precisa de proteína para o transporte, porque vai acontecer, somente vai passar, a membrana vai
solicitar o equilíbrio. Lembra que eu falei que a membrana tem permeabilidade seletiva lá na primeira questão? Isso vai ocorrer. Já na osmose, o que vai estar sendo passado, o que vai estar sendo passado a favor do gradiente de concentração é o solvente, é a água. Aqui nós podemos ver um nível igualitário de água, só que de um lado tem uma concentração de soluto bem maior e do outro não. Ou seja, onde a concentração de água é maior, onde tem menos soluto, tem uma membrana semipermeável no meio, para vocês entenderem. Tá aqui, ó. De um lado tem mais soluto e o mesmo nível de água, desse lado que tem menos soluto. Onde a concentração de água de solvente vai ser maior, onde tem menos soluto. Ou seja, o que está deste lado que tem menos soluto, a água, o solvente, vai passar para o outro lado para equilibrar a concentração, de forma que fique o nível de concentração da água igual. Vai diminuir um pouco do lado que tem menos soluto e vai aumentar do outro lado. E assim vai essa diferença que vai ocorrer do lado que tem mais soluto vai gerar a pressão osmótica, que eu vou estar explicando na próxima questão direitinho o que é. Mas essa diferença é o ponto em que o solvente do lado que tem menos soluto vai parar de passar para o outro lado. Vai ocorrer uma pressão osmótica. Literalmente, pressão osmótica é basicamente o ponto em que interrompe a osmose. Na quinta questão, tem uma afirmação que diz que a pressão osmótica exercida por uma solução é diretamente proporcional à concentração do seu soluto. E essa afirmação é correta, porque quanto maior for a concentração de soluto, maior vai ser a pressão osmótica. Eu vou estar explicando para vocês de forma ilustrativa aqui para ver se fica mais fácil de entender. Como eu expliquei a osmose na questão anterior, a pressão osmótica é essa diferença provocada pela osmose. Aqui está no início, quando ambas têm o mesmo nível de água, um lado tem menos soluto e do outro tem mais, porém com o mesmo nível de água. Aqui nessa ilustração que eu fiz, do lado que tem menos soluto, com 3 moléculas, pode ser de sódio, de glicose, e do outro com 7, mas com o mesmo nível de água. Ou seja, para a concentração do solvente é maior do lado que tem menos soluto. Assim, vai estar passando solvente através da membrana semipermeável que tem no meio. Vamos supor a membrana semipermeável são meus polegares. Através da membrana semipermeável que está no meio, vai estar passando água até chegar ao ponto da pressão osmótica, que vai interromper a osmose. E essa diferença do nível de água para que trave a osmose, que é a pressão osmótica, é isso. Ou seja, do lado, se tinha mais soluto, do outro lado, foi preciso que mais solvente entrasse, foi maior a osmose. É isso. Acho que deu para entender. E aqui eu vou estar dando um exemplo clássico das hemácias, da osmose nas hemácias. Vou trazer o celular um pouco mais para perto e filmar de perto para ficar melhor para entender. Aqui, ó. Nas hemácias tem, vamos supor, o meio aqui, ó. Concentrem-se no meio. Um tá no meio hipertônico, ou seja, tem hiper quer dizer muito soluto. Outro tá equilibrado. No outro, nesse aqui, tá hipotônica, tem pouco soluto. Ou seja, em relação à concentração das hemácias, um tem muito sódio, vamos usar o sódio, muito sódio, o sódio é igual, e o daqui, as hemácias têm mais sódio do que o meio.
Assim, se a osmose ocorre no o movimento do solvente, se o meio tem muito mais sal do que as hemácias, a água que estava nas hemácias vai estar saindo para equilibrar a concentração do solvente lá de fora. Assim, elas vão murchar e é incompatível à vida. No meio isotônico, essa troca vai estar ocorrendo de forma simultânea. Ou seja, é compatível à vida e vai estar trocando. Tanto a água vai estar saindo, quanto a água vai estar entrando. E vai acontecer essa troca eternamente, muitas vezes, infinitamente vezes. Já aqui, como eu falei, as hemácias têm mais concentração de soluto do que o meio. Ou seja, a água do meio vai estar sendo atraída para dentro das hemácias. Assim, elas vão estar inflando, como, não sei se dá para ver aqui, até chegar a um nível de poder até estourar. E, mais uma vez, é incompatível com a vida. E assim, expliquei a questão 5.